Fala pessoal, meu nome é Tim e você está no canal da Bitson e hoje nós vamos falar sobre o que é metaverso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de metaverso, principalmente depois que esse assunto entrou aí nos trend topics do momento. Isso aconteceu em grande parte porque o Facebook mudou seu nome de Facebook para Meta, de metaverso. E a Microsoft, para não ficar atrás, também anunciou que está lançando seu próprio metaverso. Mas afinal, o que é metaverso? E o que essas grandes corporações estão criando é realmente metaverso? Vamos entender isso aí um pouquinho melhor agora. Esse termo teve origem num livro chamado Snow Crash, escrito por Neil Stephenson. Este livro aqui que inclusive eu recomendo a leitura para quem gosta de uma boa ficção científica. A ideia de metaverso nesse livro é que você poderia ter um avatar em 3D e encontrar outras pessoas em um ambiente virtual. Desde o lançamento desse livro lá em 1992, tiveram muitas evoluções na tecnologia que foram adicionadas a esse conceito de metaverso, como realidade virtual, realidade aumentada, hologramas em 3D e muitas outras coisas. Mas é bom entendermos que o conceito de metaverso não necessariamente surgiu com esse livro. A palavra sim, o conceito não. Teve um outro autor, isso na década de 80, chamado William Gibson, que usava o termo cyberspace para descrever algo bem semelhante ao que o Stephenson chamava de metaverso. E na verdade, quanto mais nós olharmos para trás, mais referências nós vamos encontrar ao que nós chamamos de metaverso. E isso vai longe, hein? Mas o termo metaverso realmente começou a ganhar popularidade com o lançamento do filme Jogador Número 1, que também é baseado num livro. Esse aqui no caso do autor Ernest Cline. Aqui o autor deu o nome desse universo de Oasis, fazendo referência a um mundo totalmente digital. Mas o que significa de fato metaverso? Essa é uma palavra que junta dois termos. Meta, que significa transformar, transcender, além de onde vem metabolismo, metamorfose, metafísica, e verso, que significa universo mesmo. A ideia é que estamos falando de um universo que transcende, que vai além desse que a gente conhece. Mas qual que é a definição atual de metaverso e o que tudo isso tem a ver com criptomoedas e blockchain? Antes da gente partir para as possíveis definições de metaverso, tem uma coisa que é importante a gente entender aqui. Atualmente não existe um consenso sobre a melhor definição de metaverso, até porque a gente está falando de uma tecnologia extremamente nova, principalmente quando a gente coloca criptomoedas, blockchain, descentralização, NFT e aí junta tudo isso, é algo realmente um pouco mais complexo da gente definir. Então aqui eu vou apresentar três possíveis definições de metaverso para vocês e eu já adianto que a terceira é a minha favorita. Antes de ir para as definições, não se esquece de se inscrever aí no canal. Bora lá. Definição número 1. Atualmente a definição mais comum de metaverso seria a combinação de tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e até mesmo vídeos que permitam que usuários vivam dentro desse universo. Semelhante ao filme Jogador Número 1 e também semelhante àquela ideia que o Facebook apresentou de metaverso, onde as pessoas vão poder trabalhar, conviver, fazer festas, interagir, visitar outros lugares do mundo, jogar videogame, fazer exercícios, meditar e tudo que você imaginar. Praticamente tudo que a gente faz no mundo físico, só que dessa vez no mundo digital. E se esse conceito estiver correto, nós já temos vários exemplos há um bom tempo de metaverso. Talvez um dos mais conhecidos seria o Second Life, que é um jogo de 2013 que criava um ambiente virtual e tridimensional onde as pessoas podiam interagir. Então, se essa for a melhor definição de metaverso, nós já temos metaverso há muito tempo e sem qualquer relação com criptomoedas e blockchain. Vamos para a definição número 2. Essa foi uma definição dada por um investidor chamado Shan Puri, e ele deu uma definição de metaverso bem diferenciada. Segundo ele, metaverso não é um lugar, principalmente não é um lugar assim como o Facebook apresentou ou como jogos como Fortnite. Para ele, metaverso é um momento no tempo. E aqui ele faz um comparativo interessante com inteligência artificial. Acredita-se que em algum momento a inteligência artificial vai ser superior à inteligência humana. Reparou como que eu falei? Vai ter um momento, haverá um momento. Seria a mesma coisa com o metaverso. Haverá um momento em que o universo digital vai valer mais do que o nosso universo físico. E essa é a definição de metaverso para o Shan. Isso é algo que já está acontecendo. Nós temos aí uma migração de trabalhadores que antes ficavam nas fábricas e agora estão indo para as reuniões do Zoom. Nós estamos mudando parcialmente nossas relações aí com vizinhos e pessoas próximas por causa das redes sociais. As crianças estão passando mais tempo em jogos virtuais que jogos físicos. Muitas pessoas se importam mais como elas se aparecem no Instagram do que na vida real. Se isso é negativo ou positivo, eu deixo isso para você. Eu tô apenas apresentando a ideia do Shan sobre metaverso. E para ele, o momento em que nós estivermos mais tempo focado e o nosso universo digital for mais valioso que o universo físico,
é isso que ele chama de metaverso. Ok, tudo muito conceitual aí, né? Agora vamos para a terceira definição, que eu acho que ela vai ser um pouquinho mais prática. Nessa definição, o metaverso ele não fica restrito somente à realidade virtual e ao óculos do Facebook. Metaverso é quando você é de fato dono dos seus ativos. E é aí que entra blockchain, é aí que entra Bitcoin, Ethereum, NFT e todo esse universo. Nessa definição não existe metaverso sem blockchain. Ou seja, nesse contexto aí, a gente definir metaverso apenas e unicamente como realidade virtual estaria errado, já que nesse universo você não teria posse de nada. Talvez você já tenha ouvido falar do Beeple, que é aquele artista famoso que vendeu as suas artes gráficas como NFT por milhões. Olha só uma frase interessante que ele falou. O pessoal fica olhando muito para a ideia do jogador número 1, o filme que a gente comentou agora há pouco, ou para essas coisas de realidade virtual. Isso é somente o quanto a tela está próxima da sua cara. Isso não muda o fato de que essas coisas já estão acontecendo no espaço virtual. E vai muito de encontro com essa terceira ideia, que não define metaverso apenas como realidade virtual, mas é algo além disso. As pessoas que estão negociando NFT, estão comprando Bitcoin, estão vendendo altcoins, essas pessoas já estão no metaverso. Elas estão indo além desse universo que a gente tem, estão indo para o metaverso, onde elas são de fato donas desses ativos. Faz sentido? Eu tentei aí super resumir as três principais definições de metaverso, mas eu queria perguntar pra você, o que é metaverso pra você? Metaverso é realidade virtual? Metaverso é um momento no tempo onde o mundo digital vai valer mais que o mundo físico? Ou metaverso pode ser você ser dono dos seus ativos? Ou é tudo isso junto? E se algo não ficou claro aqui, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, ou mesmo quer compartilhar sua ideia, fica à vontade para comentar aí. Tô ansioso para trocar uma ideia com você. Eu vou estar aqui no canal da Bitso trazendo outros assuntos para vocês, então não se esquece de se inscrever para não perder, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Eu sou o Tim e até o próximo vídeo.